Então, pessoal, essa aqui será a parte 2, né, desta videoaula, onde estamos estudando, né, vetores normais a planos, né? E deixa eu lembrar um pouquinho, né, da parte número 1. Então, nós finalizamos com essa afirmação 2, na parte número 1 desta videoaula, no primeiro vídeo. Essa afirmação afirma ou diz que qualquer vetor normal a um plano que passa pela origem, né, gerado por dois vetores A e B, é um múltiplo escalar do produto vetorial desses vetores, né, que geram o teu plano, né? Inicialmente estamos considerando planos que passam pela origem, planos de R3, né, que passam pela origem. Então, digamos que tu tem esse plano Pi AB, né? Pi AB que tu está vendo na telinha, né? Isso aqui, digamos que é o desenho, né? Isso aqui são os dois vetores que geram esse plano. São dois vetores não paralelos. E aí, quem seria um vetor normal a esse plano? Há um monte de vetores normais a esse plano, mas todos são múltiplos escalares do produto vetorial de A vezes B. Então, um candidato a vetor normal é o produto vetorial. Agora, quais são os outros candidatos? Bom, segundo essa afirmação, os outros candidatos são, basicamente, múltiplos escalares do produto vetorial de A com B. Eu não vou provar essa afirmação, mas a prova, uma prova que eu conheço, ela usa a desigualdade de Cauchy-Schwarz, de novo, né? Portanto, a prova dessa desigualdade resulta importante. Temos que saber que, de fato, ela é uma desigualdade verdadeira. Por isso que eu provei essa desigualdade. Ok. Então, um exemplo, nós vimos um exemplo, eu dei um exemplo de um plano, esse planinho azul que tu está vendo aí, eu fiz em GeoGebra. Aí eu peguei dois vetores que geravam esse tal plano, né? Uma vez que eu escolhi dois vetores que nesse plano descansem, sendo vetores não paralelos, eu peguei o produto vetorial dessas carinhas aí, que é esse vetor aqui. Pronto. Então, esse é um exemplo de um vetor normal a um plano. E ele tem a propriedade de que qualquer vetor que tu pegue nesse plano azul, né? Salvo a z nula, esse vetor n sempre forma com vetores, né, no nulos desse plano um ângulo de 90 graus, como está sendo mostrado aí na telinha. O ângulo aí é 90 graus. Ok. Agora vou apresentar um teorema para vocês, né, que diz o seguinte, né, é outra forma de enxergar planos, né, usando a noção, né, de vetor normal. Então, digamos que tu tem um plano que passa pela origem inicialmente. Fixa qualquer plano que pase pela origem. Então, fixo um plano. Então, dentro desse mundo de planos que passam pela origem, eu vou fixar um deles. Fixado esse tal plano, que passa pela origem, agora eu vou pegar dois vetores que descansem nesse plano, que gerem esse objeto. Então, digamos que esse aqui é OA, o vetor OA, ou seja, o vetor que tem cabeça A, e digamos que esse aqui seja esse aqui o vetor OA, e esse aqui o vetor OB, beleza? Então, qualquer ponto desse plano aí é combinação linear desses carinhos, certo? Ou seja, é por definição, é o objeto, né, que contém todas as combinações lineares desses dois carinhas aí. O que acontece? Que esse plano, na sua versão vetorial, essa aqui é a versão vetorial desse plano. Ele também pode se enxergar como sendo o quê? Como sendo um outro conjunto M. Quem é esse M? Esse M se define como sendo o conjunto de todos os vetores en R3 que son perpendiculares a N, siendo N un vetor normal a pi a b. Entonces, ¿qué estoy falando? De que cualquier vector de R3 que tenga propiedades, de cualquier vector de R3 que tenga propiedades de ter producto punto con n igual a 0, debe estar en un plano. Entonces, digamos que aquí está
digamos que aquí está n. Digamos que n, tú pega L como siendo un producto vectorial de A con B. Entonces, lembra que ese cariño ahí, en particular, faz con B un ángulo de 90 y también faz con A un ángulo de 90. Y de fato faz con cualquier vector no nulo de ese plano un ángulo de 90. Y lo que te estoy hablando es que, por ejemplo, ese cariño aquí, Zezão, ele está no plano, não? De fato, eu desenhei ele fora do plano. E como está fora do plano, quer dizer que o ângulo entre o vetor que tem cabeça e cara e n deve ser diferente de π meio. Isso que eu estou, o que está afirmando o teorema é isso, né? De que todo vetor de R3 que verifique a propriedade de ter produto punto com n, sendo n um vetor normal a π a b, o sea, todo vector de R3 que verifique esa propiedad, ¿no?, de ter produto punto con n igual a 0, ele está no plano π. Y todo vector que esteja no plano π a b verifica a propiedade, né, de ter produto punto com n igual a 0. Essa aí é clara. Ou seja, eu quero provar que essa igualdade é verdadeira. Como são dois conjuntos, como que tu prova, né, igualdade entre conjuntos? Então, para provar que isso aqui é verdade, para provar que isso aqui é verdade, isso aqui é equivalente a provar que a dupla inclusão, ou seja, tem que provar que todo vetor do plano π a b está em M. E que significa estar em M? Significa que todo vetor desse carinha aqui deve verificar essa propriedade. Y.n igual a 0. E tenho que provar que todo ponto de M está no plano π a b. ¿Qué significa esa aquí? Que sería a más difícil de probar. No es obvia. A priori no es obvia. O sea, yo tendría que verificar que todo vector de R3 que verifique esa propiedad es de fato una combinación lineal de los vectores A y B. Vamos a llamar a esa aquí, esa primera inclusión de 1 y esa segunda de 2. Entonces, esa inicialmente te muestra lo que yo quiero probar visualmente. Vamos lá en GeoGebra, ¿no? Vamos lá en GeoGebra. Olha aqui está a primeira inclusão. Essa aqui, eu vou tirar essa aqui. E isso aqui vou tirar. Aliás, vou deixar marcado aqui como ângulo. Eu vou ocultar ângulos. E ângulo, isso aqui. Eu vou ocultar. Beleza. Ok. Aqui eu te dou um plano, né? O plano π. O plano π, ele tem a sua versão cartesiana, é essa aqui. Os coeficientes são -1, 1 e 1.8. E a sua versão vetorial, para construí-la, eu preciso de dois vetores nesse plano que sejam no paralelos. Então, peguei esse cara aqui, peguei esse cara aqui. Então, por construção, esses dois caras geram esse objeto aqui. Agora, esse x, né, é qualquer ponto desse plano que cabeça de um vetor ancorado que descansa sobre esse plano. Então, OX descansa sobre esse plano, o vetor OX. Pronto. Esse OX está em M. Lembra que M, vou colocar aqui M é esse conjunto aqui. Ó. M é o conjunto de vetores de R3 que verificam que y.n igual a 0. Quem é n? N é um vetor normal plano. Aí eu te disse, como que tu pega um vetor normal a esse plano? Bom, pega o produto vetorial de A com B, por exemplo. Então, aqui vou clicar. Pá, aqui está n. Aí tu dices, ¿será que todo vector de ese plano aquí forma con n un ángulo de 90? Sí. Y por tanto,
a primeira inclusão é verdadeira. Qual? De fato, essa inclusão aqui é verdadeira. Qual? Pi AV, AV é um subconjunto. Opa, de M. Esse aqui não é tão difícil de provar, não é difícil de provar. Esse aqui, eu vou mudar aqui, vou editar. Opa! Editar. Pi AB, né? Opa, ok. Essa primeira inclusão é verdadeira. Não é difícil de provar, essa é verdadeira. Entre todo ponto do plano pi AB está em M. Porque todo punto desse plano verifica a propriedade de formar com N um ângulo de 90 graus, salvo a Z nula. Porém, a Z nula sempre é perpendicular usando a definição de produto punto com qualquer vector de R3. Então, todo ponto desse plano, pi, verifica a propriedade de ter produto punto com N igual a 0. Beleza. Agora, será que todo ponto de R3 que verifica essa propriedade está no plano? Eu vou te colocar um exemplinho de um vetor que não está. E tu vai ver que visualmente é claro que não está nesse plano. Por exemplo, esse pontinho aqui não está sobre esse plano. Geometricamente significa que esse carinha aí é a cabeça de um vetor que não descansa sobre esse plano. Esse vetor é OE. Então, esse vetor não descansa sobre esse plano, ¿por quê? Vamos ver. Tu está vendo aí? Aí tu dice ángulo entre W e o vetor H. Esse H é o vetor ancorado com cabeça E. Então, o ângulo entre o N e esse vetor OE é 144,78 graus. E, portanto, esse vetor não descansa sobre o plano azul. Por quê? Porque para estar no plano azul, eu tenho que verificar que o ângulo entre N e E é 90 graus. E esse aqui também não. Por quê? Porque, olha só, tu estás vendo que esse vetor não descansa no plano azul. Então, tu te mostrando, te estou verificando por que não descansa. Porque para descansar sobre esse plano, ele deve ter ângulo com N. Se ele não é nulo, o ângulo com N deve ser 90 graus. Se ele é nulo, já descansa, né? Então, obviamente. Vamos lá. También ese no descansa. ¿Por qué? Porque el ángulo entre ese cara aquí y ese cara aquí no es 90. ¿Entendió? Y ese cara aquí y ese aquí, no descansa, no descansa, no descansa, no descansa. Pero aquí yo puedo hacer con que descanse. Ahora aquí también no descansa, olha só. El ángulo entre ese cara aquí y ese cara aquí, 68,4 grados. Para descansar, esse cara tem que fazer 90 graus, né, com N. Olha aqui esta dificuldade, né, para fazer com que ele descanse. Entendeu? Então, esses vetores aqui, né, tu está vendo que não descansam sobre esse plano porque não formam com N um ângulo de 90. Então, para ser um ponto do plano, ele tem que verificar a propriedade de ter com N um ângulo de 90. Mas como que tu prova isso? Como que isso se prova? Não é muito claro como que prova isso. Aqui, você não descansa porque o ângulo com N não é 90 graus. Tomo uma foto e vou colar lá. Plano PDF. Olha só. Esse carinha aqui não faz com N um ângulo de 90 e, portanto, não descansa.
Ok, entonces voltamos o PDF. Como é que prova? La primera inclusión es verdadera. ¿Cómo probar la segunda inclusión? Entonces, prueba la segunda inclusión. Prueba de 2. La inclusión 2. Então, um caso, né? Caso 1. O está en M. Con efecto. Sí. ¿Por qué? Porque 0.n siempre es 0. Y claramente, y claramente, y claramente, O está en ese plano aquí. ¿Por qué? Ah, porque O se escribe así. O siempre una combinación lineal de esos dos vectores A y B. Entonces, un elemento que siempre está en M y está en pi a B es un vector nulo. Caso 2. Escolha. Entonces, M es diferente do M es un conjunto no vacío, pelo menos tem o vector nulo. Y ese vector nulo también está en pi a B. Entonces, esa segunda inclusión es verdad para el caso en que, para O. Agora, escolha Y cualquier. Entonces, fixe cualquier, agora, fixe cualquier. Y claramente que está cheio de puntos, ¿no? Ese M claramente tiene más vectores que o nulo, ¿no? Porque si tú pegas o complemento ortogonal de N, hay un monte de vectores que verifican a propiedades de ter producto punto con N igual a 0. O sea, si tú pegas un N, o sea, digamos que ese cara aquí, digamos que ese cara aquí es A y digamos que ese cara aquí es B. Y ese aquí es un producto vectorial de A con B. Si tú construyes un complemento ortogonal de N, este es un plano. Y ese plano está cheio de vectores que verifican a propiedades de ter produto punto con N igual a 0. Entonces, ese conjunto M tiene más de un elemento. Lo que yo quiero verificar es que todo punto del conjunto M está no plano pi a B. Fixe agora cualquier y en M que no sea 0. Porque el vector O ele está en M y está no plano pi a B. Beleza. Então, note que es una base de R3. Eso no sabemos, ¿no? Porque ese cara aquí, digamos, ese cara aquí, los diseños, ¿no? Los diseños, yo escogí así, aquí A, aquí B, aquí ese cariña sai, ¿no? N. Y como ese cariña sai do plano gerado por A y B, esos tres cariñas, ¿no? Forman una base, o sea, son elementos de una base de R3. Así,
Y é uma combinação linear única desses vetores. Mais precisamente, existen escalares únicos A, B y N, tal que esse carinha aí se escreve assim, A, B, B, más N, N. Entonces yo pegué cualquier vector de R3 que esté en M. Ele está en M. Lo que yo quiero probar es que ese Y también está en pi a B. Y para estar en pi a B, él se escribe como combinación lineal dos vectores A y B. Agora, ¿qué estoy usando? Estoy usando de que como esos dos vectores A y B son linealmente independientes y por construcción ese cara es normal, entonces él sale de ese plano y él ya sabemos que él es no nulo porque esos caras aquí son no paralelos y por tanto, saliendo de ese plano, esos tres vectores, ese aquí y ese aquí, forman una base de R3. O sea, son elementos de un conjunto que es una base de R3. O sea, preenchen un espacio. Y si preenchen un espacio, significa, en otras palabras, que ese cara aquí es combinación lineal de esos vectores. ¿De cuáles vectores? A, B y un producto vectorial, por ejemplo, de A con B. Ese N, cualquier vector normal ao plano, mas por escolha, ele disse, não, vamos escolher ele já sendo o produto vetorial de A com B. Pronto, então, esse cara aqui se escreve como isso aqui. Agora, o fato é que N igual a zero. Ou seja, esse carinha aqui tem que ser zero. E eu vou te provar por quê. Prova. Pega o produto ponto desse cara com N. Por um lado, então olha só, eu vou provar que isso aqui se tem porque A, B e A vezes B formam uma base, ou seja, então, Y se escreve como combinação linear única desses vetores. Agora eu vou provar que nessa combinação, esse carinha aqui é zero. Eu vou te provar isso. Para isso, eu vou pegar o produto ponto de Y com N. Então, por um lado, Y ponto N é zero. Por quê? Porque eu peguei Y em M. Y como Y está en M, él verifica propiedades de ter producto punto con N igual a cero. Ahora, por otro lado, eso aquí, se tem. Agora eu faço choveirinho, né? Usando a propiedade de que o produto punto é uma operação distributiva com respeito à suma. Então, isso fica assim, A ponto N, mais B ponto N, e deste lado, e finalmente, né? N.N. Isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero. Isso aqui é zero também. E aqui nós ficamos com N.N. E isso é igual a que N no tamanho de N quadrado. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número. Acontece que como N é diferente do vetor nulo, o módulo de N é diferente de zero. Olha só. Como? N é diferente do vetor zero, então o módulo de N é diferente do zero real.
Logo, o módulo do quadrado é diferente de zero. Assim, implica que n igual a zero, portanto, é uma combinação linear dos vetores A e B. E provamos então que o planos, né, que passem pela origem também se enxergam, né, como sendo que conjuntos em R3 cujos elementos verifican uma propriedade qual? Y.n igual a zero, sendo n um vetor normal ao plano que tu estejas considerando. Eu vou deixar por aqui a parte número 2 desta videoaula. E na próxima farei exemplos. Então, eu espero que primeiramente entenda a prova e raciocine o que está sendo afirmado nesse teorema. E depois vamos fazer exemplos. Então, beleza.